Boa tarde a todos. Hoje irei apresentar sobre a técnica de ataque spoofing. Bem, o que é o spoofing? O spoofing nada mais é que uma técnica de ataque que tem como significado falsificação e que caracteriza um ataque onde um atacante ele se passa por uma pessoa conhecida da vítima para tentar conseguir vantagem sobre ela. O processo do ataque ele acontece quando as vítimas acreditam que o contato que estão recebendo é de alguém de confiança, como por exemplo o e-mail de uma pessoa da família ou até mesmo da empresa em que ela trabalha. Mas na realidade seria o atacante se passando por um desses contatos. O ataque ele termina quando a vítima passa informações pessoais relevantes para o atacante, permitindo que ele realize fraudes financeiras ou até mesmo roubo de identidade. Essas informações relevantes seriam tipo o RG, o CPF e os números do cartão de crédito, por exemplo. Bem, agora tipos de spoofing. Existem diversos tipos de spoofing, mas esses três provavelmente são os mais conhecidos e aplicados pelos atacantes, que seriam o IP spoofing, o email spoofing e o DNS spoofing. Começando com o IP spoofing, ele é um ataque realizado via rede e que utiliza um endereço de IP falsificado. O processo de ataque acontece quando o atacante ele assume o endereço de IP da vítima e ele envia pacotes para determinada rede que está ligada a esse IP. Por ser um endereço confiável, o sistema de segurança do lado do receptor, da pessoa que recebe, assume que faz parte de um funcionamento normal e não irá definir o mesmo como uma ameaça, né? Nesse tipo de ataque, as intenções do atacante podem ser tanto para disfarçar sua identidade na rede, quanto para lançar ataques como o DDoS. Agora, em relação ao e-mail spoofing, nesse tipo de ataque, o atacante ele envia um e-mail para um usuário qualquer, utilizando um logotipo e um endereço bem parecido com o oficial de alguma empresa, sendo os bancos os mais usados nesse tipo de técnica. A ideia do atacante é sempre mascarar o e-mail enviado para que ele se pareça com algo real e de confiança da vítima. E no momento que ela acessar o conteúdo do e-mail, ela poderá acabar baixando um arquivo malicioso. Um exemplo, que seria esse que está no slide, é o e-mail joaonunes@empresa10.com, que seria um e-mail, na teoria, de confiança da vítima. O que o atacante faz é que ele pode enviar um e-mail com um endereço parecido, similar, mas com um N a mais no endereço, ficando joaonnunes@empresa10.com, onde a vítima pode acabar se enganando e acreditando que esse é um e-mail real. Passando agora para o DNS spoofing, é importante explicar o processo, né? Então, sempre que um usuário ele deseja entrar em um site, ele tem que colocar o endereço da página no browser e esperar que o servidor DNS receba a solicitação e identifique qual IP do site que corresponde a esse endereço. Depois que o servidor DNS ele identifica, ele vai direcionar o usuário para o site. E é mais ou menos nesse processo, ou melhor, é nesse processo que acontece o ataque de DNS, em que no momento que o usuário ele digita o endereço e solicita o acesso ao servidor DNS, o atacante ele injeta um DNS falso que contém conteúdo malicioso no lugar do que foi solicitado. Dessa forma, a vítima será direcionada para o site falso. E nesses sites eles podem conter softwares maliciosos para serem baixados ou até mesmo formulários que pedem informações pessoais do usuário e que podem comprometê-lo depois, né? Agora, em relação às formas de se proteger do spoofing, começando com o spoofing de e-mail, é importante que o usuário ele sempre desconfie de e-mails que solicitam dados pessoais. E é importante também que ele sempre verifique se o domínio do e-mail é o correto, pois se o e-mail de um banco estiver com um domínio gratuito, é provável que seja na realidade um spoofing. Já em relação ao IP spoofing, é necessário utilizar sistemas de firewall que contenham filtros de pacotes, para que seja identificado o que deve e não deve entrar no sistema. Por fim, para se proteger do DNS spoofing, é necessário que o usuário ele sempre esteja atento ao endereço do site e que ele verifique se o mesmo é legítimo ou não.
porque isso se deve porque muitas vezes os atacantes eles fazem trocas de letras que as vítimas não percebem, como trocar o L por um I maiúsculo. Essa foi a apresentação sobre spoofing. Agradeço a todos pela atenção.